Deixa eu falar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ednilson Lima. Sou o líder lá dessa região de Bangu. A senhora riu? Porque a senhora me conhece? Claro. Amém. Quem não me conhecia pessoalmente, quem não me conhecia, a senhora já me conhece. Quem não me conhecia pessoalmente, é pouca gente. É um prazer conhecer vocês que não me conheciam ainda. E é um prazer estar com vocês que já me conheciam. Tá bom? Em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Deus colocou dias atrás, na verdade semanas atrás, Deus colocou no meu coração sobre a nossa reação. Eu até estou sem a minha blusa, porque eu peço até perdão, porque eu também mandei fazer a minha. O pastor está ali, ó, reação. O pastor que abriu o culto também. Mas é que eu estou de mudança. Eu faço mudança amanhã. E aí, imagina como é que está a minha casa, né? O negócio de mudança. Então, eu não consegui nem achar a camisa para poder colocar. Mas esses dias atrás, Deus colocou no meu coração que a minha reação, ela vai me trazer resultado positivo ou negativo. Fala assim comigo: reação positiva, resultado positivo. Entendeu? Foi o que Deus colocou no meu coração. Ele colocou: se a reação do meu povo for negativa, o resultado do meu povo vai ser negativo. Mas se a reação do meu povo for positiva, o resultado do meu povo vai ser positivo. E aí Deus colocou no meu coração que muitos do povo dele não estão alcançando o resultado, porque estão reagindo negativamente diante das situações. Olha o que Deus colocou no meu coração: o povo dele não está sendo abençoado como ele gostaria, porque na hora da adversidade a gente reage negativamente. O médico fala, é câncer, a gente entra em desespero e reage negativamente. Muitos não dizem, não, tudo bem, é câncer, mas a Bíblia fala que o Senhor levou as minhas enfermidades, e eu não aceito em nome de Jesus. Você reagiu positivamente. Ali Deus já começa a trabalhar em seu favor, porque você já reagiu positivamente. Diante de uma situação negativa, você reagiu positivamente. Está dando para entender o que Deus colocou no meu coração? E a importância do que Deus colocou no meu coração? Foi por isso que eu decidi fazer essas reuniões pela região. Já estive em Santíssimo, Deus operou bastante. Já estive em... Qual foi a outra igreja que eu estive? Jardim Bangu e São Vitor. Todas as igrejas que eu fui, Deus operou bastante. E aqui não vai ser diferente se você reagir. Reação é quando você age confrontando uma outra ação. Então, algo aconteceu contra você e você reagiu contra aquilo. Se você aprende a reagir positivamente pela palavra, Deus vai começar a operar na sua vida. Amém, Jesus? Aí a igreja de Cristo vai ter mais a ação de Deus quando você começar a reagir desse jeito. E muitos de nós têm reagido de maneira negativa diante dos problemas. Eu não lembro qual foi a igreja, mas eu estava pensando, eu estava dando um exemplo para você entender. Eu já vou entrar na mensagem. Eu só estou introduzindo o assunto para você entender melhor. Mas eu estava dando o exemplo de um neto chegando na casa dos avós. Quem é avô aí? Avô e avó. E eu te pergunto, você não tem uma alegria quando o seu neto chega em casa? Seu netinho, sim ou não? Quando ele chega em casa, qual é a sua reação? Não é a melhor possível? Ele vê você, já corre para você, já pula em você, você já pega ele no colo. Ai, calma, calma, e já vem um monte de beijo no rosto, aquela coisa toda. Não é assim a reação? Aí eu te pergunto, é fácil reagir positivamente quando você está reagindo ao amor do seu neto, da sua neta? É fácil ou não é? É fácil. Mas como reagir positivamente com aquele menino que vive na sua porta, chutando a bola no seu portão, na hora que você está dormindo de manhã? Tem sempre o vizinho chato, tem sempre o vizinho enjoado. E você está tentando dormir, vem um garoto e pô, e é pá no seu portão.
Como é que você reage? Nem precisa falar. Amém, Jesus? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque reagir positivamente quando o assunto é positivo para a gente é fácil. Mas reagir positivamente quando a situação é negativa para a gente, é contrária para a gente, é aí que está o segredo. Foi isso que Deus falou comigo. Eu preciso aprender a reagir positivamente, mesmo que a situação seja muito negativa. Mesmo que a situação seja muito prejudicial à minha vida. Eu preciso olhar para a palavra, saber o que ela fala acerca disso e reagir de acordo com a palavra, reagir positivamente. Amém? Deu para entender então o porquê dessa reunião? Então vai lá em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Então, reação negativa, resultado? Negativo. E reação positiva, resultado? Resultado? Positivo. A gente precisa aprender isso. Nem sempre é fácil, tá? Nem sempre é fácil reagir positivamente quando a situação é negativa. Nem sempre é fácil, não. Na verdade, é bem difícil. É fácil você... Por isso que eu dou o exemplo do neto, né? É muito fácil você reagir com alegria quando o neto vem com aquela alegria toda para cima de você. É muito fácil reagir positivamente assim. Mas quando é o tal do garoto chutando a bola no seu portão toda hora, como é que você vai reagir? Você vai lá até o portão, você vai tratar ele com carinho, você vai levar uma água gelada para ele, vai levar um suco para ele, vai falar para ele que você o ama em Cristo, ou você vai de lá do portão ou da janela, já vai gritar: seu moleque, seu isso, aquilo, outro, você não tem mãe não, vou falar com seu pai, vou falar... Opa! A reação ali já pode gerar um conflito sério, uma situação gravíssima, que pode gerar dar até caso de polícia, porque você reagiu negativamente. E a Bíblia manda eu orar até pelos meus inimigos. Sabe que seguir a Bíblia nem sempre é fácil? Tudo bem? Só zagueirão ali na área, ou é atacante. Amém? E o goleiro que pegou todas as bolas que eu tentei fazer gol lá. Não foi você que agarrou aquela bola, não? Você jogou na zaga lá, né? Ele estava jogando na zaga, ele? Não foi ele, não? Tem certeza? Mas parece muito com ele. Outra. Rapaz, parece. Mas aquele goleiro não é daqui? Aquele que ficou agarrando lá e ficou tirando onda comigo? Tentei fazer um gol lá no retiro dos jovens. E o goleiro parecia com ele. Parece com ele, eu acho. Meu garoto pegava tudo, mas eu consegui fazer um ou dois lá. Eu faço retiro jovens com o pessoal no carnaval. E tem sido uma benção esse retiro, graças a Deus. Ano que vem vamos levar 140 jovens para o sítio. Vamos fazer outro retiro com eles. Vamos ganhar esses jovens para Jesus. Benção, benção tem sido benção. Amém? Vamos lá então. Mateus capítulo 8. Não foi isso que eu falei? Versículo 5 em diante. Mateus 8. Eita, minha folha grudou aqui, não quer soltar. Saiu. Mateus 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. A situação era grave, sim ou não? Muito grave. Doente e violentamente atormentado. Tinha um demônio atormentando aquele servo. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Para aí. Eu irei e lhe darei. Deixa eu te perguntar, não é uma resposta que todos nós gostaríamos de ouvir? Jesus, minha mãe está doente, eu vou na tua casa agora, vou dar saúde para ela. A pessoa, que coisa boa.
né? Ouvir uma coisa dessa de Jesus. Eu estou indo lá agora, vou lá curar sua mãe agora. Esse homem, ele tinha tudo para se alegrar, mas ele tem uma posição, e ele vai colocar essa posição diante de Jesus Cristo. E é algo que, a princípio, se a gente for olhar com os nossos olhos humanos, parece até que a reação dele está sendo negativa, porque ele não vai aceitar Jesus ir na casa dele. Para a gente é um pensamento negativo. Como assim Jesus não vai na minha casa? Se ele se prontificou aí. Mas às vezes, irmãos, a nossa fé, ela é provada. Aliás, às vezes não, muitas vezes. A nossa fé, ela vai ser colocada em teste. É mais ou menos quando você pede ao pastor uma atenção por causa de uma situação grave, e ele fala que vai fazer uma oração e Deus vai resolver, e você sai chateado. Isso acontece às vezes. E a pessoa fala assim: poxa, eu pensei que o pastor ia lá no hospital agora. Poxa, eu pensei que o pastor ia lá na minha casa agora. E ele diz que vai fazer uma oração e vai mandar uma bênção lá para o hospital, uma bênção lá para mim, e não vai lá? Esse pastor, vou te contar. Aí a pessoa sai aborrecida. Ela vai sair sem a bênção, porque o pastor mandou a bênção, mas ela não recebeu. Ela queria que o pastor fosse no hospital, ela queria que o pastor fosse na casa dela. Como se a presença física do pastor resolvesse alguma coisa. E a presença física do pastor não resolve nada, porque quem cura não é o pastor. Não estou dizendo que o pastor não tem que visitar, tá? Não é isso. Estou dando um exemplo de uma pessoa que não entende às vezes o que é positivo e o que é negativo. E ela não, porque ela não foi feito de acordo com a vontade dela, ela deixa a chateação entrar no coração e ela perde a bênção. E ela vai culpar todo mundo porque perdeu a bênção, mas a culpa foi dela. Ela desenhou uma situação, ela projetou uma situação, e ela queria que aquela situação acontecesse de acordo com o que ela projetou. Só que Deus, Ele faz coisas loucas para confundir as sábias. Todo mundo gostaria de ouvir o que esse homem ouviu. Eu vou lá agora e vou dar saúde para ele. Todo mundo ia ficar feliz da vida, não ia ter um questionamento. O quê? O senhor vai na minha casa? Agora, só se for agora. Já correria e já iria pelo caminho afora, feliz da vida. Jesus vai na minha casa e vai dar saúde ao meu servo. Glória a Deus. Mas esse homem, ele tem um entendimento diferente. Para a gente, no nosso entendimento, vai parecer, você vai ler comigo agora, que ele vai reagir de maneira negativa, mas na verdade, na visão de Deus, ele vai estar reagindo positivamente, e ele vai receber a bênção. Vamos voltar aqui então agora. E Jesus disse, versículo 7, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele o faz. Nessa hora que esse homem faz esse discurso, como eu disse, para a gente pode parecer arrogância, pode parecer soberba, pode parecer que ele está desprezando a presença de Jesus na casa dele, mas na visão de Deus, esse homem está sendo extremamente positivo, e reação positiva traz resultado positivo. Muitos na igreja estão sofrendo porque não sabem reagir positivamente, porque acham que a reação tem que ser segundo a sua vontade. A nossa reação tem que ser segundo a palavra, e não segundo a nossa vontade, segundo o que eu vejo, segundo o que eu estou passando, segundo a minha tristeza, o meu momento, a minha emoção. Não, eu tenho que reagir segundo a palavra.
Se eu reajo segundo a palavra, eu reajo positivamente. Se a minha reação é positiva, o meu resultado é positivo. Esse homem, a reação dele, quando Jesus fala, eu vou na sua casa e eu vou dar saúde ao seu servo, a reação dele foi, não quero que o senhor vá lá em casa. Alguém podia ver isso como negativo. E Jesus para, Jesus não fala nada, Jesus só está ouvindo. E ele fala assim, Senhor, eu não me acho digno. Ele foi sincero, isso é positivo. É como um homem que vem chorando na igreja porque a mulher foi embora de casa. E ele começa a orar, traz minha esposa de volta, pastor, ora pela minha mulher, pastor, minha mulher perdeu o juízo, pastor, minha mulher saiu de casa. Mas ele não fala que ele adulterou, ele não fala que ele traiu a esposa, ele não fala que ela pegou a roupa dele com mancha de batom, ele não fala que há anos ela vem sofrendo com ele, com ligações estranhas de madrugada, que ele vai para o banheiro para atender ligações estranhas de madrugada, que há anos ela vem sofrendo, vendo que tem coisa errada e ele não quer confessar, ele não quer parar. Isso ele não fala, isso ele não fala, entende? Esse homem foi sincero, eu não sou digno de que o senhor venha na minha casa, é só isso. Agora, eu sou um homem de autoridade. Centurião era um homem que tomava conta de 100 soldados, ele tinha autoridade, ele tinha soldados debaixo da autoridade dele, e ele está descrevendo a vida dele, ele está mostrando para Jesus Cristo que ele crê na autoridade espiritual de Jesus, e que bastava uma palavra de Jesus com essa autoridade espiritual para assumir qualquer mal, desaparecer qualquer mal que estava no servo dele. Isso é a reação positiva, muito positiva. Amém, Jesus? Ele estava mostrando que ele acreditava muito, embora não se achasse digno de que Jesus entrasse no telhado dele. Tinha coisas erradas na vida desse centurião, e ele não estava disposto a se desfazer, ele não estava disposto a seguir Jesus, ele não queria seguir Jesus. É muito claro isso aqui para mim. Ele não queria seguir Jesus, mas ele sabia que Jesus era a solução. Tem gente assim na igreja, assim ou não? Tem gente assim que frequenta a igreja, assim ou não? Tem gente assim que visita a igreja, assim ou não? Tem. Marca uma reunião especial com o missionário que todo mundo vai. Mas quando o missionário faz o apelo para aceitar Jesus, muitos não aceitam. A pessoa sabe que Jesus é a solução, mas ela não quer seguir Jesus. Por quê? Porque tem coisa errada na vida dela que ela não quer mudar. Curto e grosso, pô, é isso. Não tem meias palavras, tem coisa errada e ela não quer mudar. Ela sabe que o homem que está não é marido, ele sabe que a mulher que ele está não é a esposa. Coisas erradas, e a pessoa não quer mudar. Esse homem tinha coisa errada. Ele não quer Jesus, ele quer que Jesus use da autoridade espiritual que ele tinha para curar o servo dele, que devia ser um servo muito importante para ele. Está dando para entender? Sim ou não? Então ele acerta, porque ele foi sincero. Ele falou, eu não sou digno do senhor entrar no meu telhado, debaixo da minha casa, debaixo do meu telhado, não sou digno. Mas manda uma palavra, por quê? Porque eu também tenho autoridade. Eu tenho soldados sobre a minha autoridade. Se eu falar para um vai, ele vai, faz isso, ele faz isso. O meu servo, manda ele faz as coisas. O Senhor tem autoridade espiritual. Se o Senhor falar daqui agora uma palavra, servo desse centurião, seja curado, os seus anjos vão lá e o meu servo vai ser curado. Eu tenho entendimento, só não quero seguir o Senhor, mas eu tenho entendimento. Não quero que o Senhor vá na minha casa, mas eu tenho entendimento. Então eu quero cura, eu quero milagre. Não quero que o Senhor vá na minha casa. Infelizmente, isso se repete hoje. Infelizmente. Tem gente inteligente, que sabe que Jesus é a solução, que sabe que Jesus tem autoridade, que sabe que Jesus cura, liberta, mas não quer de verdade. Isso precisa mudar, mas é outro assunto, é outra mensagem. O que eu quero falar é sobre a reação positiva desse homem, que gerou um resultado positivo. Reação positiva, resultado positivo. Qual a reação positiva? Ele reconhece Jesus como um homem de autoridade, a autoridade espiritual. Ele compara a autoridade militar
que ele tinha com a autoridade espiritual de Jesus Cristo. E ele fala: o senhor não precisa ir lá em casa, apenas manda uma palavra e o meu servo vai ser curado. Então ele está comparando, porque eu também sou homem sob autoridade. E eu falo isso, o soldado faz. Eu mando fazer, eles fazem. Eu tenho uma autoridade. E eu sei que o senhor tem também. Não precisa ir lá em casa. Não precisa ir lá em casa. Apenas manda uma palavra. Amém, Jesus? Amém. É importante, irmãos, que você entenda isso. É importante que você entenda que Jesus, ele precisa ser reconhecido. Você precisa reconhecê-lo como alguém de autoridade espiritual suprema. Suprema, não tem ninguém que tem mais autoridade espiritual do que ele. Ele é supremo. É necessário que você reconheça, se houver algo errado, reconheça. E é necessário que você pegue e reaja positivamente diante das coisas espirituais. Pastor, aqui, atualmente o pastor aqui é o pastor Leonardo. É um homem usado por Deus. Quando ele for usado por Deus, você vai sentir Deus falando contigo. Você vai perceber, não foi o pastor. Não é possível, o pastor não sabia nada disso. Ele pregou e contou minha história. Ele pregou e eu senti Deus falando comigo. Essa é a hora de você tomar posse como esse homem tomou posse. Reconhecer a autoridade da palavra de Deus. Amém, Jesus? Reconhecer essa autoridade que a palavra de Deus traz para você. E com essa autoridade, Deus já entra e opera o seu milagre. Pode fechar essa porta aí, não? Ou é ruim? É difícil? Ou pode? Eu não sei se pode. Eu estou perguntando, mas não é... Eu só estou perguntando. Você que manda aí. Pode ou não pode? Obrigado, gente. Porque o de cá tudo bem. O de cá o barulho é só o grilo que fica de cri, 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 cri. Mas lá de cá tem ônibus passando. Ó, que melhorou, hein? Melhorou, não melhorou? Agora posso até falar mais baixo um pouquinho. Estava disputando com o barulho dos ônibus. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não, irmãos? Agora, olha como é que uma reação positiva, mesmo de uma pessoa que não está disposta a seguir a fé, ele não estava. Ele não queria Jesus na casa dele. Mas ele não se achava digno para isso. Mas ele reconhece Jesus. Olha como uma reação positiva atua, digamos assim, no coração de Deus. Veja bem o versículo seguinte. Versículo 9. Ele fala, 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam. Aí Jesus esquece o homem por um período de tempo, e Jesus vai se virar para as pessoas que seguiam a ele. Está falando da gente, irmãos. É bom, mas é ruim. O que é bom, mas é ruim? É bom quando uma pessoa que não conhece Jesus vem na igreja e é curado, e recebe o milagre. É ruim que as pessoas que já têm Jesus não conseguem. Por isso que eu falei, é bom, mas é ruim. Porque a pessoa já tem Jesus e não consegue. O outro não tem Jesus, vem e recebe a palavra, crê, reage positivamente e recebe. O pastor, como eu estava falando, está sendo usado por Deus, mas a pessoa está questionando. Ele dá uma palavra e fica, mas aí eu não posso fazer isso não. Mas por que você não pode fazer se a palavra manda fazer? Porque no meu caso é complicado, o seu caso é complicado, o meu caso é complicado, o caso dele é complicado, o caso dele é complicado. Todo mundo tem caso complicado. Descomplica. Faz o que Deus está mandando. Obedeça a palavra. Mas por que você quer complicar? Logo com o Criador dos céus e da terra você quer criar complicação. E acha que vai ter a bênção. A gente tem que descomplicar, irmãos. Descomplicar. Esse homem descomplicou tudo. Eu vou na tua casa. Não precisa. Não sou digno. Mas eu sou de autoridade. Tenho soldados, meus criados. Eu falo, faz isso, eles fazem. Vai lá, ele vai. Vem cá, ele vem. O senhor também é de autoridade, eu reconheço. Pode dar uma palavra e o servo vai sarar.
Tem certeza? Manda uma palavra para mim agora, só estou esperando. E a Bíblia fala, antes de Jesus soltar a palavra, a Bíblia fala que Jesus fica admirado, irmãos. A minha vida, a sua vida, tem que admirar o Senhor. Fala assim, a minha vida e as minhas palavras tem que admirar o Senhor. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que quando você reclama do seu pastor, você não está deixando Jesus admirado de uma maneira positiva, mas negativa? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que quando você cria, não estou falando que você faz isso, eu falo você, estou falando qualquer pessoa, tá? Já parou para pensar que quando uma pessoa que conhece a Cristo, está na igreja, cria confusão com outra e divisão na igreja, ela não está agradando a Jesus, não está deixando ele admirado de maneira positiva, mas negativa? Como que eu posso querer algo positivo vindo de Deus, se eu só deixo ele admirado de forma negativa em relação a mim? Parou para pensar nisso? A gente precisa pensar muito nisso. A gente precisa pensar muito como é a nossa relação com Deus. Amém? Porque aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou falar, a maneira como eu vou tratar um obreiro. Sabe, eu vi uma vez, há muitos anos atrás, eu era membro, há muitos anos atrás, estava sentado assim, recém-convertido, sentado igual você, assim, recém-convertido, com a minha esposa, e tinha o pastor da igreja, era uma igreja pequenininha, e o pastor estava pregando, mensagem boa inclusive, e eu ali me alimentando, aí chegou na hora da oferta, aí tinha uma vovozinha assim, que tratava a gente super bem, aquelas obreirinha, vovozinha, que a gente ama, mas que já está com uma idade avançada, e é mais devagar e tudo mais, vovozinha mesmo, ela estava assim sentada, e o pastor foi muito grosseiro naquele dia. O pastor falou da oferta, para passar o envelope, e ela estava com o envelope na mão assim, de dízimo, como os obreiros costumam fazer, e ela estava com o envelope na mão, ela ficou parada, estava parada, ela ficou, e o pastor, passa o obreiro, passa o envelope, obreira, e ela está lá, e está rindo ainda ela, só vivia rindo aquela obreira. Hoje ela deve ter falecido, já era bem vovozinha já, estou falando de quase 30 anos atrás, então ela estava assim, rindo, e ele, passa obreira, e ela rindo, e parada, ela não entendeu quem estava falando com ele, e aí ele, obreira, passa o envelope, e ela, vai ficar parada como uma mula? Rapaz, mas eu quase levantei da igreja na hora, da maneira com aquele pastor falou, eu quase levantei para defender aquela senhora, e quase levantei, grito, quase, com a minha esposa já me segurou assim, calma, porque assim, eu sempre fui criado, educado pelos meus pais para respeitar os mais velhos. Antigamente tinha essa educação, hoje em dia parece que está faltando essa educação, né? Os pais mais novos parece que não estão educando seus filhos para respeitar os mais velhos. É uma pena que isso está acontecendo. Mas os pais mais antigos, que hoje já são avós, educavam a gente, educavam as crianças para respeitar os mais velhos. Mais velhos sempre tinham mais direitos do que a gente. E meus pais me educaram desse jeito. Então, você imagina como que eu fiquei recém-convertido, ainda aprendendo o que era o mundo espiritual, quando eu vi aquele pastor falar que ela era uma mula empacada, que ela tinha que despertar, que ele já estava falando. Rapaz, minha esposa já me segurou na mão, meu braço assim, falou, calma. Deixa, depois eu te explico. Mas não tinha que explicar, foi grosseiro, e esse pastor hoje é até meu amigo, mas eu vi que ele não é desse jeito, não sei se ele estava mal, com problema na época, porque nós somos sujeitos homens, tá? Nós também temos problemas, também temos lutas, também temos adversidade, temos família para criar, temos filhos para criar, para educar, alguns têm netos, nós também temos, tá bom? Só para constar. E ele falou desse jeito. Que coisa séria. Se eu não ouço mais esse homem, eu vou sair perdendo, porque ele era servo de Deus, ele cometeu um erro. Entendeu? Foi um erro que ele cometeu. E quem não cometeu um erro, nenhum erro, que joga a primeira pedra, Jesus falou. Não foi isso que ele falou para aquele povo que queria apedrejar aquela mulher? Quem nunca cometeu um erro, que toca a primeira pedra. Quem não cometeu um pecado aí, e ninguém apedrejou ela, porque todo mundo aí tinha pecado.
Aí ali eu respirei fundo, eu acalmei, aquele dia não foi legal para mim. Aí minha esposa falou: olha, pastor também é homem, às vezes erra, estava de cabeça quente, não sei o que aconteceu, ele realmente foi mal, mas depois eu vi o pastor tratando todo mundo bem, com educação. Falei: poxa, foi só naquele dia, foi uma falha feia dele. Mas não, aquele pastor depois virou meu amigo, me ajudou na minha caminhada e foi uma bênção para mim depois. Mas se eu paro de ouvir o que aquele pastor tinha para pregar, se eu paro porque ele teve um dia mal e ele cometeu um erro grave, eu ia perder a bênção, porque ele tinha palavra de revelação para mim. Deu para entender, sim ou não? Reação positiva, resultado positivo. Se eu me levanto e saio da igreja batendo pé, não quero mais saber de igreja, eu fiz isso, quebrei a cara, porque eu fiquei aborrecido com uma coisa na igreja, na primeira semana de convertido, na primeira semana. E quando eu vi, falei para minha esposa: estou indo, fui embora. Naquela mesma noite veio uma depressão que eu já tinha me livrado, uma semana sem depressão já. Naquela mesma noite a depressão voltou e o pensamento de suicídio voltou. E eu fiquei dentro de casa igual um louco. E eu falei: Jesus, o que é isso? Aí falei com a minha esposa: amanhã a gente vai voltar para a igreja. E graças a Deus que eu voltei correndo. Graças a Deus, uma semana. Eu saí da igreja com raiva à noite, numa quarta-feira. Arrumei confusão no futebol, quis beber, meu irmão que não deixou beber. Na noite, quando eu fui dormir, entrou a depressão. Passei a noite em claro, pensando que eu fui viciado. Então pensando que depressão, um monte de coisa errada. E quando eu vi que a besteira que eu fiz, eu falei para minha esposa: vamos voltar para a igreja. Se eu não me dei bem nessa, eu vou para outra. Se o pastor, eu não me adaptei com ele, eu vou para outra igreja. Não tem problema, mas eu não quero mais largar Jesus. E graças a Deus que eu fiz isso. Senão hoje eu não seria pregador do evangelho. Sua reação positiva vai gerar resultado positivo. Amém, irmãos? Pense bem quando você estiver irado, chateado, aborrecido, para não tomar uma reação, não reagir negativamente, achando que você está defendendo a sua honra, defendendo o que você tem de conceito, defendendo o que você acha que tem que defender, e você toma a sua atitude, e depois você começa a dar tudo errado, e você fala: mas eu fiz certo, fulano que estava errado. Fulano podia estar errado, mas talvez a sua reação não tenha sido a melhor. E um erro não justifica o outro. Amém, Jesus? Reação negativa vai te dar resultado negativo, mesmo que você esteja com a razão. Mesmo que você esteja com a razão. Nós somos servos de Deus. Nós precisamos lembrar das palavras de Jesus. Ele manda eu não resistir ao maligno, ao homem maligno. Ao maligno tem que resistir, logicamente. Amém, Jesus? Ele manda eu dar a outra face. Ele manda eu orar por quem me persegue. Ele manda eu abençoar quem me amaldiçoa. Ele não manda o crente amaldiçoar. Tem crente amaldiçoando por aí, hein? Fulano de tal? Não. Fulano de tal, se eu for orar por ele, eu vou mandar descer raio na cabeça dele. Ele vai ver o que é bom para tosse, que a mão do meu Deus vai pesar sobre ele. Ele vai ver com quem que ele mexeu e com outros paus se faz uma canoa. Mexeu comigo, a mão do meu Deus vai pesar. E a maldição vai vir. Depois que acontecer, não reclama, porque o meu Deus é isso. O meu Deus... Opa, espera aí. Olha para o sermão da montanha. Abençoa quem te amaldiçoa. Não é amaldiçoar quem te amaldiçoa. Não é desejar o mal para quem fez o mal para você. A gente precisa ficar com a palavra de Deus. Se a gente aprende a ficar com a palavra de Deus, a gente vai reagir positivamente. Ainda que todo mundo em nossa volta ache que a reação é negativa, você sabe que é positivo, porque você está fazendo de acordo com a palavra de Deus. Ainda que alguém fale para você assim: você é bobo, você é boba, sério mesmo, olha o que ele fez, olha o que ela fez. Irmão, se você estiver indo de acordo com a palavra de Deus, deixa falar. Porque um monte de gente para dar pitaco na sua vida existe. Toda hora vai aparecer um querendo dar pitaco na sua vida. Fica com a palavra de Deus. Extrai, tira e fica com a palavra de Deus.
É assim que você vai conseguir reagir positivamente e vai ter resultado positivo. Jesus ficou admirado com aquele homem. Ele não ficou com raiva. O que, eu não posso ir na sua casa? Que isso? Não, ele não ficou com raiva. Ele entendeu que aquele homem sabia que não era digno, que ele não queria o perdão, ele não pediu perdão. Ele não queria, ele queria seguir a vida dele normal. Mas ele precisava de um milagre, sabia que Jesus tinha autoridade espiritual para dar o milagre, como muitos sabem, e vem à igreja quando precisa. Só não fala de salvação com essa pessoa porque ela não quer. Um dia ela vai querer. Aí Deus vai salvar. Deu para entender, sim ou não? É importante a gente aprender a reagir positivamente. Reagir positivamente, o resultado de Deus na sua vida vai ser positivo. Parece fácil, falando, mas não é tão fácil não. Porque tem situações que a gente passa, que você conta até 10, até 20, até 100, respira fundo, toma água com açúcar. É ou não é? Para poder parar e falar, tá bom, tudo bem, Jesus, a tua palavra fala assim, eu vou fazer por causa da tua palavra, porque a minha vontade era de torcer o pescoço. Era a minha vontade, torcer o pescoço, dar uma no queixo. Mas a tua palavra diz isso, então eu vou obedecer a tua palavra. E você vai pela obediência da palavra. Reagiu positivo, Deus vai te abençoar. Aquele homem deixou Jesus maravilhado. E o que ele recebeu? Jesus fala para o povo, né? Em verdade vos digo, finalzinho do versículo 10, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o que aconteceu? Seu criado foi curado. Amém, Jesus? Jesus não precisou ir fisicamente, irmão. Só uma palavra. E por que Jesus fez? Alguém fala assim, mas Jesus obedeceu aquele homem? Não. Jesus viu a fé daquele homem. E Jesus pensou assim, para que eu vou lá? Se ele está com essa fé toda. Aí ele aproveita. Jesus sempre vai aproveitar para exortar você. Se você vem domingo à igreja e sai com a orelha queimando, porque a palavra que o pastor pregou queimou, não é para você ficar com raiva do pastor não. Não é para você ficar com raiva do pastor não. Acho que alguém contou o que aconteceu comigo, que o pastor pregou exato, não. Deus te exortando. Deus sabe nos exortar. A orelha até queima. Aí você fala, tem alguém falando mal de mim? Não, é Deus mesmo. É Deus mesmo que está falando e mostrando para você. Está na hora. Amém, Jesus? Tem que aceitar a palavra, irmão. Tem que aceitar. Ela vai te pedir para fazer coisas que você não quer fazer. Deus vai mandar você fazer algo que você não quer. Você gosta. Seja sincero. O homem foi sincero. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Ele foi sincero. Amém? E Jesus ficou tão admirado. E ele falou, olha, nem no meio de vocês, da igreja, Israel, eu vi tamanha fé, até agora. Aí Jesus já dá um aviso para a gente. Ele falou, ó, vai vir gente de longe e vai se assentar lá no céu comigo, com Abraão, Isaque e com Jacó, hein? E vocês que estão tão perto de mim, vai ser lançado nas trevas exteriores. Abra os olhos. Esse recado é para a gente, tá? Esse recado é para a igreja. Aquela pessoa que está na igreja, mas continua fofoqueira, continua uma pessoa violenta, continua uma pessoa chata, enjoada, uma pessoa que vive criando confusão, uma pessoa que não larga o pecado. Ele está dizendo, vai vir gente de longe e vai ser salvo. Vocês estão tão perto de mim, Israel, e vocês vão ser jogados nas trevas exteriores, onde vai haver choro e ranger de dente. É o inferno. Ele está falando do inferno. Toda vez que você vê na Bíblia choro e ranger de dente, é um inferno que ele está falando.
Irmãos, a gente precisa abrir os olhos. Ele não quer só curar o nosso criado, nosso parente, mãe, pai. Não é só isso. Esse homem se contentou com isso. Eu não quero me contentar com isso. Mas eu não vim para falar de salvação hoje. Eu vim para falar da sua reação. Reagir é quando você age de acordo com alguma ação que veio contra você. E você reagiu àquela ação. Você reagiu. Tem que ser positivo. Fique sempre com a palavra de Deus. Amém? E o seu criado, o seu fígado, o seu rim, sua alma, seu espírito, sua mãe, seu pai, sua loja, seu comércio, Deus vai sarar. Jesus falou: vai, teu servo está sarado. E ele foi, e a Bíblia fala que na mesma hora. Sabe o que isso significa? Significa que ele foi até lá. Digamos que ele é o servo, está doente, o Ian, o pastor Ian. Faz cara de doente aí. Essa é a sua cara de doente? Que doente bonitinho, né, irmão? A cara de doente dele, sorrindo. Quando o centurião foi até o servo, ele estava bem. Faz cara de quem está bem. Agora sim. Amém? Aí ele perguntou ao outro servo, falou assim: que hora que ele ficou curado? Foi que horas? 7 horas? 7h30? Fala uma hora qualquer, pastor. Ele está pensando na hora que vai falar. Eu só estou dando exemplo. 8 horas? Aí o centurião parou para pensar. 8 horas, espera aí. 8 horas foi quando eu falei para Jesus que ele não precisava vir na minha casa. 8 horas foi quando eu falei para Jesus que o meu servo estava doente, mas que ele não precisava ir na minha casa. Aí a Bíblia vem e fala: na mesma hora. Foi na mesma hora. Basta uma palavra. Vamos orar, fique de pé em nome de Jesus. Amém? Vocês estão ruins de atores, hein? Se for precisar de você para fazer peça, o pessoal do teatro está perdido. O outro faz cara de doente rindo. O outro pergunta a hora e não sabe que hora que ele vai falar. Era qualquer hora. Amém, irmãos? Eu acho que vocês entenderam a mensagem. Então, coloca isso como um padrão de vida para você. Reaja positivamente, porque Deus vai honrar você. E tenha em mente que nem sempre é fácil reagir positivamente. Tenha isso em mente o tempo todo. É fácil reagir positivamente quando a ação contra você foi uma ação boa. Mas quando a ação foi negativa, foi prejudicial, e você reage positivamente com a palavra de Deus, isso aí nem sempre a gente consegue. Mas a gente precisa lutar para conseguir. E Deus vai honrar essa reação. Amém? Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma primeira oração. Senhor nosso Deus, nós entramos na Tua presença nessa hora e invocamos aqui o Teu poder, pedindo a Ti, ó Deus, que o Senhor visite cada pessoa que está aqui agora e que o Senhor faça a Tua obra. Nós aprendemos hoje que a reação, ela deve ser positiva, porque uma reação positiva, ela vai gerar para mim um resultado positivo. Uma reação negativa vai gerar um resultado negativo. Pai, a Tua palavra afirma que antigamente, o próprio Jesus disse, antigamente na lei de Moisés, as pessoas viviam olho por olho, dente por dente, mas que hoje não, que hoje se der uma face, a gente acertar uma face, a gente vira outra. Se alguém me amaldiçoou, devo abençoar. Se alguém me deseja o mal, tenho que desejar o bem. Nem sempre é fácil seguir esses princípios, mas essa reação positiva gera resultado.